Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Está com a sua Bíblia aberta? Pois abra. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Vocês lembram? Vocês sabem? Estamos estudando essa carta. A igreja aos Coríntios, a igreja lá de Corinto, era uma igreja com potencial tremendo, mas era uma igreja que tinha muitos problemas. A gente louva o Senhor pelos problemas, porque Paulo foi tratando desses problemas. E a partir dessa carta a gente vê um monte de coisas que ele discute, ele ensina, ele mostra aos irmãos daquela época que aplicam profundamente, tranquilamente a você e a mim, não é? Nós fazemos parte desse povo que também tem problemas. E nós já temos estudado alguns capítulos que Paulo vem apertando a torniquete, o Paulo vem elogiando, mas também vem dizendo, opa, Paulo fala, tem hora que ele é duro, quando ele diz, olha, vocês deviam já ser espirituais, porque o crente, quando aceita Jesus, ele é homem espiritual, o Espírito Santo passa a morar. Mas o problema é que tem crentes que, vivem uma vida que não tem crescimento. Paulo chama de meninos, crianças, leitinho tem que ficar tomando, quando já devia estar se alimentando. Paulo vai chamar isso de crentes carnais. E aí nós temos muito disso, não é? Crentes carnais. Muitas vezes nós mesmos manifestamos um pouco dessa infantilidade na vida cristã. Muitas vezes nós mesmos. Então é bom a gente ler esse texto para dizer, opa, eu não quero ser crente infantil, eu quero ser um crente de valor. Eu quero ser um crente que viva de modo digno do teu evangelho. Bom, no capítulo 5 e capítulo 6, ele vem falando de uma das características de uma igreja carnal, ou melhor, de uma igreja criancinha, de uma igreja que, em vez de pensar nas coisas espirituais e desenvolver o seu chamado, ainda vive como um ateu, não é? Um ateu prático, isto é, não leva as coisas de Deus a sério e vão brincando. Por exemplo, na igreja de Corinto, Paulo vai falar, muita imoralidade, ouve-se dizer que tem imoralidade no meio da igreja, e aí tem imoralidade tão vergonhosa que nem os incrédulos praticam. Falamos isso no capítulo 5. Depois, de uma maneira geral, Paulo vai falar sobre que toda essa sensualidade, toda imoralidade, ela é condenável, né? E que Deus nos dá nisso, porque o corpo da gente, as pessoas têm hoje um discurso muito interessante, as pessoas falam assim, não, porque esse corpo é meu, eu faço desse corpo o que eu quiser, esse corpo é meu. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não tem Jesus, eu até diria, o teu corpo você pode realmente fazer o que você quiser, está perdido mesmo. Mas se você tem Jesus, se o Espírito Santo habita em nós, Paulo fala aqui que nós somos santuário do Espírito Santo. Então o que nós fazemos no corpo importa. E esse corpo não é para sujeira, não é para imoralidade, não é para prostituição, não é para fornicação, não é. Esse corpo é para santidade, esse corpo é para Deus. O nosso corpo é para o Senhor. Mas eu não sou livre para fazer todas as coisas não me são lícitas. Sim, todas as coisas são lícitas. Versículo 12 do capítulo 6. Mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma dessas coisas vão me dominar. Eu não vou ser escravo de nenhuma delas. Eu posso fazer? Pode. Pode. Tem a hora, tem o momento certo. Saiba conduzir a sua vida, saiba conduzir, para que lá na frente, ou daqui um pouco, você não fique apenas patinando e reclamando das coisas difíceis que acontecem. E aí Paulo vai dizer, e vimos isso no estudo passado, que os nossos corpos, nós somos membros do corpo de Cristo. Ele vai ressuscitar esse corpo. Ele vai ressuscitar o seu corpo. Há um propósito no corpo. Há um porquê.
Então o que eu faço desse corpo afeta. Afeta a mim, mas também magoa e ofende profundamente ao Senhor. Olha lá, nós não somos membros de Cristo, versículo 15. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz, de uma prostituta? Eu vou pegar o meu corpo e vou me juntar com qualquer um? Você não sabe que quando você se junta, você é uma só carne? Interessante que Paulo vai repetir aqui no versículo 16 a mesma expressão lá de Gênesis, quando fala de casamento. Casamento bíblico é relação sexual, consensual entre homem e mulher, quando ele deixa pai e ela deixa mãe, eles deixam os seus familiares e eles assumem que eles estão construindo uma família. Então, o que marca essa questão de uma família, de um casamento, é como eu vou tratar e vivenciar na minha intimidade. Paulo está falando isso. Como é que eu posso fazer isso e eu, que sou cristão, me unir a uma prostituta? Você é templo do Espírito Santo. O que você faz do seu corpo? Quando nós éramos criancinhas, a gente cantava aqueles corinhos, pelo menos os mais antigos vão lembrar. Cuidado, mãozinho que pega, cuidado pezinho onde pisa, cuidado boquinho que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. A gente cantava isso, e é verdade. Olha, aquele que se une ao Senhor é um espírito. Fugir então da impureza, fugir. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ué, mas o corpo não é meu? Olha que coisa impressionante. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega a sua vida toda. Você não entrega a sua alma. Tem gente que dá uma espiritualizada e diz assim, estou entregando a minha alma para Jesus. Entregar a alma para Jesus é só quando você morre, gente. Estou morrendo, entrega a alma, porque o corpo vai para o pó e a alma vai para Deus. Depois Deus, na volta de Jesus, há de ressuscitar o corpo, o teu corpo. E vai transformar o teu corpo, vai dar um upgrade, vai dar uma melhorada, né? Vai dar uma melhorada. Nós seremos iguais a Jesus. Nós haveremos de vê-lo como ele é, e nós seremos semelhantes. Nossa, que privilégio, que coisa maravilhosa. Então é um upgrade fantástico que o Senhor vai nos dar. E a gente vai viver eternamente para a sua glória, com ele na sua glória. Há um propósito. Então aquilo que a gente faz, está levando. O que devemos viver? Foste comprados, nós não somos de nós mesmos. Você, crente, você não é de você mesmo. Nós somos de Cristo. E eu sou de Cristo, a minha mente, o meu coração, minha alma, meu espírito, meu corpo. Meu corpo não é meu, é dele. Paulo diz isso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho aqui nessa carne, eu vivo é no poder dele e é para a glória dele. Então a pergunta é o que é que Deus tem? E como nós estamos virando o ano, não é? É bom a gente pensar, Senhor, eu quero me apresentar os vossos corpos, como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, eu presto um culto racional a partir dessa unicidade, desse homem que sou. Meu corpo todo. E eu não posso deixar meu corpo ali ou lá, onde eu for, ele vai, porque ele está comigo, ele habita em nós somos morada dele. O que devemos fazer? Finalzinho do versículo 20 diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, tudo que a gente faz, seja em palavra, seja em ação, fazemos em nome do Senhor. Por isso que não cabe nenhum tipo de imoralidade, não deveria caber em lugar nenhum, muito menos na igreja, muito menos em alguém que diz que é crente, filho de Deus. Foi por causa do pecado que o Senhor Jesus veio. Como é que podemos nós
praticá-lo, ou querer as cebolas e os alhos e do Egito. Como pode? Como pode isso? Só o pensar nisso, só o carnavalizar isso já é completa derrota. Quando você é crente, puxa vida, lá na minha igreja o pessoal é muito durão, eu não posso ir para aquela festinha, eu não posso ir para aquele carnaval, eu não posso fazer aquilo outro. Essa igreja é uma prisão. Prisão, querido? Prisão era o que nós tínhamos. Prisão era o que nós éramos. Nós éramos escravos de Satanás, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos nada e eternamente estávamos condenados. Mas parece que o diabo vai querendo torcendo a verdade em mentira. Não é? E aí você tem todo tempo tem que ficar explicando. Que é isso? Não, a igreja, ela prende, ela limita, ela impede a gente. A gente impede o quê, querido? Estamos livres. Mas aprenda a usar para a glória do Senhor Jesus. A nossa vida é para a glória dele. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E aí Paulo, entrando nessa questão daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, Paulo entra no assunto de família, de casamento. Versículo 1 do capítulo 7. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Quando ele fala toque, ele não está falando de oi, fulana, bom dia, irmã, bom dia, irmão. Não está falando do tato. Quando ele fala disso, ele está falando é bom que o homem não tenha intimidade com mulheres. Isso é Paulo. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Interessante. Paulo vai dizer mais na frente que ele gostaria que todo mundo fosse igual a ele. Isto é, sem necessitar de casamento. Por quê? Porque na cabeça de Paulo entendia que uma pessoa sozinha, solteira, sem maiores preocupações, ela seria muito mais dedicada, muito mais disponível na obra de Deus. E Paulo vivia exatamente naquele afã de que tínhamos que pregar o evangelho até os confins da terra. Ele até, numa de suas cartas, ele achou que chegou até os confins da terra. Né? Ele não conhecia os tupinambás, os waiuai, os tirió, ele não conhecia os povos indígenas brasileiros. Mas ele achava que naquela época, quase 2000 anos atrás, que ele tinha chegado. Porque então era um afã dele proclamar o evangelho, de proclamar a palavra, de espalhar o evangelho, porque ele queria que Jesus voltasse, que o reino de Deus fosse estabelecido. Então ele achava, eu queria que todo fosse tais como eu sou, porque quem é sozinho cuida das coisas de Deus, mas quem é casado cuida das coisas do marido, ou coisas da esposa. Então Paulo achava que melhor fosse ficasse livre para servir, livre para ir e caminhar e proclamar e viver, etc, etc. Sem dúvida nenhuma, essa era a primeira coisa. Não é que Paulo era contra, não, pelo contrário. Agora, ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, olha, tem algo pior, mais difícil, é que as pessoas não querem casar, então vivem na sujeira, na impureza. Interessante que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais retardando o casamento. Vocês notaram? Antigamente o pessoal casava com 18, 15, 16. Meu Deus, é muito nova. Mas casava cedo. 20, 25. Quando chegava aos 30, mulher principalmente, tá ficando pra titia. Havia uma pressão para casar cedo. Hoje em dia é uma pressão para o cara não casar e para a mulher não casar. E eu vou dizer, se consegue se manter puro, sem casar, Paulo diz, legal. Mas a gente luta o tempo todo com aquilo que lateja na sua carne.
E aí Paulo diz, por causa da impureza, cada um tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria esposa. Em outras palavras, quando você tem marido ou quando você tem esposa, relações sexuais não é impureza. A impureza não está aqui, não é? E Paulo está dizendo que vai dizer isso de uma maneira muito clara. Então, quando você casa, você tem um compromisso com o ente querido que você se une. E aí, no versículo 3, Paulo vai ser muito didático. Diz assim que quando você casa com alguém, você, de certa forma, você contrai uma dívida. Né? Você contrai uma dívida para com a sua esposa ou com o seu marido. Olha o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa, ao seu marido. Em outras palavras, quando o garoto, a garota, vão juntos lá diante do altar, e ele diz assim, sim, eu quero casar com você, eu quero fazer uma aliança, e bota lá a aliança no dedão e diz, eu te amo, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, e vou fazer isso até que a morte nos separe. Isso é uma aliança que a pessoa faz diante de Deus. Diante de Deus. Deus está olhando para aqueles dois jovens ou duas pessoas, e ele está olhando para ele e está dizendo assim, você quer mesmo casar com ela? Você quer mesmo casar com ele? Você quer mesmo assumir um compromisso de cuidar um do outro, de zelar um do outro? Você quer mesmo estarem me representando? Oh, quantos exemplos na Bíblia que fala sobre marido e mulher, e que Deus usa para exemplificar o relacionamento de Deus para conosco, com os homens. Olha, nós somos a esposa de Cristo, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, não é? E quando Jesus voltar vai ser as bodas do Cordeiro. Olha quanta figura de linguagem, quanto exemplo que no casamento traz uma mensagem acerca das coisas gloriosas de Deus. Então o homem, o casamento é uma representação diante da sociedade daquilo que Deus é também para conosco. Lembre lá, Paulo aos Efésios fala isso, né? Que o marido é o cabeça da esposa, e assim como Cristo é o cabeça, então há uma representação, e que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou e cuidou dela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem defeito, sem mácula. Olha o cuidado que o homem tem que ter com a sua esposa, amá-la e apresentar a si mesmo sem mácula, sem ruga. Né? Eu até brinco dizendo que quando encontro uma mulher muito enrugada, significa que o marido não foi tão bom para ela, não foi não. Né? Então a gente faz um esforço. Né? Então, quando alguém elogia, diz, que benção, sua mulher não tem muita ruga. Oh, aleluia, não estou sendo tão ruim assim, dizia pastor Vanderly. Enfim, há uma preocupação de Deus nisso. Então, quando Deus pergunta, você quer mesmo casar? Você quer mesmo? Que bom. Então tá bom. Então, eu vou unir vocês. É por isso que a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Casamento não é um papel que você vai lá no cartório e faz lá, eu vou casar com fulana. E agora no Brasil está tão esquisito, porque inventaram tantas coisas. Você sabe que antigamente não existia casamento civil no Brasil. Casamento civil é algo que aconteceu a partir de 1855, depois que o Calley chegou no Brasil. Antigamente só existia um tipo de casamento. Não tinha cartório civil, não tinha nada disso. Todo mundo era casado na Igreja Católica. Pessoas só tinha casamento no Brasil até 1855, ou um pouco depois, na Igreja Católica. Não tinha em cartório. Então, não existia casamento civil, só existia casamento religioso. Então a pessoa ia lá no padre e casava lá. Tá, mas aí você entregou sua vida para Jesus, você aceitou, você não é mais católico, você é evangélico, protestante, e você não quer casar debaixo daquela doutrina, como é que fica? E aí até por influência caliana, surgiu o casamento civil no Brasil.
né, ele conseguiu autorização para que tivesse uma declaração lá e tal, e que o casamento fosse reconhecido e assim por diante. Depois, mais na frente, e foi instituído como casamento civil. Tá bom, aí depois ficou no Brasil, casamento civil, tal, tal. Agora já existe um monte de contrato, já existe lá, alguns até falam assim, mas ele não é casamento, ficam as coisas esquisitas. Mas originalmente, aqui, na boa, nós perdemos de vista. E é uma vergonha a angústia toda que nós estamos vivendo sobre essa questão de separação e tudo mais. E não percebe que ser isso uma coisa, diante de Deus, é doído. É doído. O divórcio, querido irmão, o divórcio é uma tragédia. O divórcio é uma vergonha. O divórcio é uma derrota. É uma quebra. Mas o casamento é uma proteção. O casamento protege o homem e a mulher da impureza. E a impureza afasta as pessoas de Deus. Porque a impureza é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então o casamento protege o jovem, protege a mulher, protege o homem, protege. É isso que Paulo está tratando aqui. E quando você casou e que Deus uniu, você contraiu uma dívida. Preste bem atenção, você marido ou mulher, preste atenção. Quando você é casado, você tem uma dívida. E aí Paulo vai dizer que a mulher tem que dar ao marido aquilo que é devido. E o homem tem que dar à mulher aquilo que lhe é devido. E aí, o versículo 4, o que é devido, pastor? Paulo esmiuça isso no versículo 4. Olha o que Paulo diz. Ao contrário dos papéis e dos planos e das ideias feministas atuais, do modernismo idiotista que nós temos. E você é crente, vigia. Então o que diz o texto? Primeira coisa que nós já vimos, é bom fazer esse link, né? O corpo é para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. O corpo não é para impureza, versículo 13 do capítulo 6, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meu corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ponto. Agora, Paulo diz uma outra coisa, aplicando a maridos e esposa. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, em primeiro lugar, o corpo é do Senhor. E aí diz o texto aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Que isso, mandou? Não é o que está escrito aqui. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá. Então, quando você tem Jesus e você quer casar, faz bem, não peca, que bom. Achou alguém com quem você quer dividir, você quer sofrer, quer perdoar e quer ser perdoado, quer crescer junto. O Senhor Jesus une, o Senhor Jesus ampara, o Senhor Jesus ensina, o Senhor Jesus une o que Deus uniu. O casamento é algo diante de Deus. Diante de Deus. Quando eu casei, eu disse para minha esposa, meu corpo é teu. Era para o Senhor, mas ele também é teu. Meu corpo é teu. É o que diz o texto. Preste bem. Mulheres, quem manda aqui sou eu. Não é. Se você casou, se você não quer que ninguém mande no seu corpo, isto é, ninguém além de Deus, né? Você não casa. Porque aí você faz o que você quiser, mas no dia que você casar, é com Deus. E vice-versa. O marido também é contigo. Semelhante marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Versículo 5, Paulo aprofunda mais a questão do conceder aquilo que lhe é devido. Não vos
priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, não por muito tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. O que Paulo está falando? Gente, Paulo está falando de relacionamento sexual, abundante e intenso, e prazeroso, e que protege o homem e protege a mulher. Protege da impureza e protege de Satanás. Olha que coisa, que fantástica. E quando a mulher quando o homem e a mulher se casaram, eles constituíram para si uma dívida. O homem deve à mulher, ele tem que proteger a mulher, cuidar da mulher, amar a mulher. Ele é instrumento de trazer alegria, prazer, vida e proteção para a mulher. E a mulher, semelhante, a mesma coisa. E Paulo vai dizer assim, olha, não vos priveis. O que é privar? Privar é aquele negócio assim, hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no pé, eu estou com uma dor no dedo, eu estou cansada, eu estou com isso, aquilo outro, eu estou aquilo outro. E aí inventa a história, e de tal maneira que o marido não tem com a esposa aquilo que deveria ter. Então, cuidado quando você vai enroscando com muita coisa. Qual foi a última vez que você cuidou do seu marido? Qual foi a última vez que você cuidou da sua esposa? Quando eu falo cuidar, você está entendendo, né? Qual foi a última vez que vocês tiveram capricho, intimidade, sedução, carinho? Qual foi a última vez? Não é? Demora quanto tempo as relações de vocês? É claro que varia de pessoas, às vezes tem problema de saúde, claro. Mas não vos priveis uns aos outros. Você, mulher, você não governa, você não domina, não. Você não pode dominar. Você tem que proteger teu marido. Você tem que amar teu marido. Você tem que zelar dele. Homem, você também é a mesma coisa. Você vai deixar de cuidar da sua esposa e tá dando cuidado para outrem. Papai tá vendo. Pastor, mas a gente briga, faz as pazes, conversa, chega a um denominador comum. Eu sei que é difícil, não é fácil mesmo não. Duas pessoas que são diferentes, que famílias diferentes, criação diferente, mas que agora se juntaram e então eles fizeram um trato de viver junto. É preciso que haja acordo. Mas principalmente entenda isso. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez. Interessante isso aqui. A única razão para as pessoas não terem relações sexuais não é dor de cabeça, não é cansaço, não. A única razão que Paulo dá aqui é oração. Essa eu nunca vi. Eu já aconselhei um monte de casais, muitos. Mas eu nunca vi alguém falando, pastor, nós não estamos há um mês sem ter relações sexuais, porque nós estamos muito dedicados à oração. Esta eu nunca ouvi. Nunca ninguém chegou. Pastor, é porque eu resolvi jejuar toda noite e orar ao nosso bom Deus. Não, nunca ouvi essa, de jejuar ou orar. Então, por causa das orações, nós não estamos tendo relações. Essa nunca. E mesmo que você use essa, a única desculpa para não ter relações, para não cuidar, não proteger o outro, Paulo diz, por pouco tempo. Por pouco tempo. Não fica inventando coisa não. O que é um mês? Você está 2 meses sem ter relações com a sua esposa. Ô mulher, você está devendo assim? Ô homem, tá mal? Vai no médico, cara. Procura um médico. Não está dando conta? Procura um médico. Vai no urologista. Vai lá. Você tem que proteger tua mulher. Olha o que diz o texto. Para vos dedicar de oração e novamente vos ajuntardes. Para quê, pastor? Essa coisa. Você sabe que tem gente que vê no casamento, isso é uma herança católica antiga, não só católica, mas é uma herança de que vê no matrimônio, isto é, na relação sexual, o pecado de Adão e Eva.
Eles acham que o pecadinho, aí aquele negócio da fruta, é a maçã, né? Besteira, né? Comeram lá a fruta, a Eva quando mordeu, o Adão quando comeu, o que que gerou? Ah, gerou relacionamento sexual. Não é besteira, não é isso. Mas isso foi um carregado, isso foi encarregado. E para piorar, quando Maria, ela concebe pelo Espírito Santo, a Igreja Católica força o negócio de dizer que ela, a Maria, porque precisa valorizar tanto a Maria, e transforma ela em Virgem Santíssima. Isto é, ela teve filho pela obra do Espírito Santo, é verdade. Amém. José, que casa com ela, nunca conheceu. Conhecer não é dar bom dia nem dizer teu nome. Conhecer é ter relações íntimas, sexuais com ela. Diz em Mateus que José não teve isso até que Jesus nascesse, porque a virgem conceberia, a virgem. Então, parece que José faz isso direitinho, homem bom. E depois tem filhos, vive uma vida normal com ela, cuida de Jesus, tem outros filhos. Mas para a Igreja Católica ficou parecendo que ter outros filhos é um pecado. Então eles colocaram Maria como Virgem Santíssima. E olha, eu fiquei aterrado. Um tempo desse atrás, aqui no Curitiba, em Colombo, uma senhora aceitou, fez uma decisão lá, orou, entregando a sua vida para Jesus, começou a frequentar os cultos da nossa igreja, da nossa reuniãozinha lá maravilhosa. E aí um dia, alguém falou assim, lá na nossa reunião na quarta-feira, não, porque Maria teve outros filhos e tal. E aí ela parou o quê? O que foi? Maria teve outros filhos? Sim. Depois que Jesus nasceu, ela e José tiveram uma vida de relacionamento produtivo. Aí a mulher, que isso? E ela foi se escandalizando, e a conversa foi esquentando, e depois no final ela falou assim, se eu contar isso lá em casa, se eu contar que Maria teve outros filhos, eles vão me matar. Olha aqui. E sabe uma coisa, querida, para a tragédia dela, principalmente, e tristeza minha? Ela nunca mais voltou na igreja. Tal era o medo que esse tipo de coisa, em vez de libertá-la, trouxe para ela. Então as pessoas acham que o relacionamento íntimo, sexual, acaba sendo um negócio nojento, feio, vergonhoso. E aí muitas mulheres têm, porque muitos maridos e homens também têm dificuldades nessa área. Então se vocês, casal, tem dificuldade nessa hora, seria bom você procurar uma ajuda, procurar um apoio, alguém. Tem muita gente, tem pastores que podem conversar, tem muita gente que pode ser tratado. Né? Por quê? Porque Deus fez para ser produto, para ser produzir, para você não viver na impureza, para você viver bem, para você viver feliz, para você se cuidar. Olha o que diz o texto, olha, para novamente vos ajuntar, versículo 5, capítulo 7, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? Incontinência é aquele negócio, você tem uma relaçãozinha aqui, depois tem outra, depois tem outra, tem outra. Entendeu? Isso é incontinência. Aquele troço limitado e sofrido. Para que você quer fazer o teu marido sofrer, mulher? Ou por que você quer fazer a tua mulher sofrer, marido? Faz bem feito, cuida dela, faz carinhosamente, lê cantares e vê lá quanto chamego e quanto carinho tem lá em Salomão. Usufrui. E outra, você entende que quando você cuida da sua esposa, você está cuidando aqui, ó, você está impedindo que Satanás atente. Interessante, porque antigamente, agora o negócio está feio. Antigamente, pessoal, sempre quando via uma história, fulano adulterou, sempre era fulano homem que adulterou. Difícil uma mulher adulterar, era uma coisa difícil. Hoje em dia o negócio está mais assim, entendeu? Eu quero igualdade. Então, as mulheres estão na igualdade com os homens, só que na igualdade na impureza. Se os homens podem fazer, por que eu também não posso?
Se os homens podem ter um monte de mulheres, por que eu não posso ter um monte de homens? Esse é o raciocínio hoje. E cada vez um buraco, um abismo chama outro abismo. Mas quando eu cuido, aqui diz o texto, quando eu tenho intimidade com a minha esposa, porque eu tenho uma dívida contraída, quando a minha esposa tem intimidade comigo, ela está me protegendo. Mulheres estão protegendo seus maridos quando cuidam dos seus maridos, quando paga um pouco da dívida. Interessante que a Bíblia diz que não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Não é? Então, tem uma dívida que a gente não para de pagar, vai pagando, vai cuidando, mas também vai impedindo a ação inescrupulosa da sedução do Satanás. Você cuida do seu marido. Você cuida da sua esposa. Paulo fala disso. Então, no casamento, o que querem viver fora do casamento, que aí a Bíblia chama de impureza, Paulo está dizendo, viva isso no casamento. O casamento não é para você achar isso uma prisão. Não, o casamento é para você entender que você pode viver a liberdade, a alegria, aquilo que as trevas propagam como sendo uma coisa boa. Vamos dizer, é o carnaval de todo mundo, e fica parecendo que as relações sexuais também no casamento se tornam relações horrorosas. Não. Você marido, cuida da sua esposa. Você mulher, cuida do seu marido. Faz para Deus. Ou você acha que Deus não vê as suas intimidades? Tem gente que é esquisito, né? Eu sei que realmente é esquisito. Né? Você lá com a sua digníssima e você tá lá com pouca roupa, você fica assim, né? Porque tem crente que acha que tem que dormir de camisolão, porque no dia que Jesus vier vai subir de camisolão para não pegar a gente sem roupa. Deus não está preocupado com a nossa roupa, gente. Para com essa besteira. Quando fez Adão, não fez roupa. Depois que Adão peca, que faz roupa. Né? Então a roupa é símbolo do pecado, e não da graça de Deus. Pois bem, eu acho que a gente resolveria. Paulo aqui, ele é tão assim didático e tão direto que diz assim, olha, é simples. Cuida da sua esposa. Você contraiu uma dívida, Deus uniu, e você contraiu uma dívida. Então pague a sua dívida. Dê à sua esposa. O corpo não é seu. O corpo não é seu, minha senhora. O corpo é do seu marido. O corpo já não é seu. Não, esse corpo é meu. Não é. Pronto, se você casou, não é. Você fala, é do meu esposo. Eu sou o instrumento para trazer alegria, cuidar dele, trazer prazer. Ô marido, não é você que faz o que você quer, não. Porque tem machaiada aí também que fala assim, não, quem eu sou cabeça mesmo, eu que mando. Você... Alô. O corpo não é seu. É dela. E você tem que dizer para ela, Senhor, meu benzinho, o que você quer que precisa de mim hoje? Às vezes ela precisa do seu corpo, não só para você pagar aquilo que lhe é devido, mas também para botar o lixo para fora. Né? Tem as coisas que você pode fazer para ela. Faça bem feito, cuide. Essa é a ideia, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Viva abundantemente. E versículo 6, Paulo diz, digo isso por concessão, não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ele tinha dom de celibato. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele tinha dom de celibato. Mas ele sabe que nem todo mundo tem. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que eu vivo. Qual é o estado? Solteiro, sem nenhum tipo de relações sexuais, sem impureza, sem fornicação, sem namorico, sem ficante, sem ficar aqui, ficar ali, não sei isso. Sem ficar atirando para todos os lados, metralhador. Se você consegue viver assim, Paulo está dizendo, uau, que se caso vocês, porém, não se dominem, que se casem.
Porque é melhor casar do que viver abrasado. Viver abrasado é viver. Igual aquele programa, aquele personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, ele só pensa naquilo. O abrasado é um cara, uma mulher, que só pensa naquilo. E aí fica assim, eu não posso fazer, eu não posso ser. Que desespero, vive mal. Então casa. Mas não vive na esbórnia, não vive no pecado, não vive na impureza. É simples, difícil, mas a gente pode contar com a graça e com a presença do Espírito Santo que habita em nós. Pastor, é difícil amar as nossas esposas. Pastor, é difícil cuidar e amar do meu marido. É difícil, mas você pode contar com a presença do Espírito Santo que habita naquele que entregou sua vida para Jesus. Então, se você é casado e entregou sua vida para Jesus, você pode contar com ele. Se você não é casado, é jovem ou viúva, e ainda não entregou sua vida para Jesus, eu diria, está na hora de você o fazer. Porque aí você vai poder contar com o Senhor, com a sua graça e com o seu poder. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a gente vive para Deus, a gente diz, Senhor, não sou eu que vive, mas é o Senhor que vive em mim. Ele nos comprou. E agora nós somos para a sua glória. E esse corpo é para a alegria do Senhor, para trazer vida e para glorificar o Senhor na nossa vida. E a gente glorifica Jesus cuidando da nossa esposa, e a gente glorifica Jesus cuidando do nosso marido. É simples assim. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a viver em santidade. Que Deus te ajude a viver vencendo as seduções e as tentações de Satanás. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida reta e digna. Porque todo outro pecado é fora do corpo. Mas quem peca na impureza, peca contra o seu próprio corpo. No casamento, nós somos protegidos. Ou deveríamos ser. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê alegria, que você viva com abundância na sua casa. Que você diga para sua esposa o quanto você a ama e o quanto você é devedor. E você conceda a ela. E você, esposa, você conceda ao seu marido. E você não fique enroscada, nem enrolando, mas que você viva com abundância para a honra e glória do seu santo nome. Porque você promete e você ama de fato o seu marido e você cuida de fato dele. E você o ajuda a vencer a todas as provações, as seduções e as tentações. Preste bem atenção. Às vezes, a gente não está protegendo os nossos como deveríamos e como poderíamos fazer. No entanto, a palavra de Deus diz que não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que ninguém seja tentado além das vossas forças. Então, ninguém tem desculpa de errar, de adulterar, porque o outro não está pagando a dívida como deveria. Deixa Deus. Corre para Deus. Ele não permitirá. Viva tu em santidade de vida. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Ore por nós. E que Deus te dê uma entrada de ano belíssima. Vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos casais. Vamos orar pelas nossas vidas. Se você não é casado, escolha bem com quem você vai aliançar e seja fiel. Se você é solteiro e está bem, continue, mas continue para servir a Deus, não servir à imoralidade, servir ao Senhor. Viva em santidade de vida. Senhor, nosso Deus e Pai,
Graças te rendemos pela tua bendita palavra. E pedimos que o Senhor abençoe os lares, abençoe os nossos casamentos, abençoe, Senhor, nessa entrada de ano. Tira, Senhor, todo o espírito maligno de imoralidade, de indecência, de fazer o que não presta, de fazer o que é errado. Tira, Senhor, arranca todo o desejo de pagar o mal com o mal. Tira, Senhor, e dá graça sobre cada um, cada família, cada lar. Enche, Senhor, com a tua presença, com o teu poder, de tal maneira que vivamos um ano novo, cheio da tua bondade, do teu amor. Que nós tenhamos igrejas cada vez mais santas, mais puras, mais alegres, mais abençoadas, porque temos famílias felizes que vivem de modo digno do teu evangelho. Fica, Deus, conosco. Dá-nos a tua paz. Dá-nos uma virada de ano cheio do Senhor. É o que nós rogamos. É em nome de Jesus. Amém. Esse é um bom propósito, você fazer do ano novo, um ano novo do seu esposo, o ano novo da sua esposa. Não apenas a virada do ano, mas o ano novo todo. E que você cresça na graça do Senhor Jesus. Deus é que é. E tudo que a gente faça, seja em palavra, seja em ação, a gente faz para Ele, para Deus. Deus aceita. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Ore aqui pela missão Projeto Zero. Ore por nossas casas. Beijo no